Olá a todos, espero que estejam aí se preparando, né, para a próxima edição do Teste Ampad. Eu vou comentar uma dúvida enviada pelos alunos de uma prova de fevereiro de 2015. Ah, professora, mas fevereiro? Bom, é interessante perceber que, apesar de ser uma questão antiga, esses dois enunciados, essas duas habilidades aqui da prova de português, são recorrentes ainda nas provas de 2020 e 2021, né? 2019 também, são questões muito recorrentes, né? Eu sempre reitero a importância de praticar, de resolver questões, e vocês vão conhecendo ali, vocês vão compreendendo um pouco o perfil da prova e a partir daí vão evoluindo aí, fazendo as questões em menos tempo e acertando mais questões. Bom, eu vou comentar as questões 1 e 2, ambas referem-se aí ao mesmo texto. Então, vamos a ele aí. Vocês podem perceber que o texto é pequenininho, né? É basicamente uma frase e por isso eu vou lê-la aqui para vocês. Bom, vamos lá. Naquela fria tarde de dezembro de 1799, quando George Washington sentiu pela primeira vez a garganta irritada, deve ter percebido que mesmo ele, o senhor de Monte Vernon, o primeiro presidente dos Estados Unidos, vencedor do exército britânico na guerra pela independência norte-americana, podia estar diante de um inimigo que não conseguia derrotar. Ao anunciar o segmento vencedor do exército britânico na guerra pela independência norte-americana, o autor teve como principal objetivo apresentar uma. Bom, aqui, para entender e para responder a essa questão, eu não vou me concentrar só nesse pedacinho aqui, né? Cadê? Vencedor do exército britânico na guerra. A gente vai entender o texto como um todo, né? E o que esse texto nos traz? Primeiro, vai mostrando, vai destacando, né? Numa tarde fria de dezembro, quando George Washington sentiu pela primeira vez a garganta irritada. Bom, muitos candidatos vão bater o olho e esse nome George Washington vai dizer muita coisa. Mas saber sobre George Washington, quem foi, sua importância, os seus grandes feitos, é irrelevante na hora de responder a essa questão. Eu vou me preocupar única e exclusivamente com o que o texto me oferece. E o texto fala um pouquinho, né, sobre George Washington, que mesmo ele, né, então não é qualquer pessoa, né, ele é o senhor de Monte Vernon, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Olha, não é pouca coisa, né? Vencedor do exército britânico na guerra pela independência norte-americana. Isso é um grandioso. Podia estar diante de um inimigo que não conseguia derrotar. Então, aqui nessa questão, ele contrapõe, né? Ele vem mostrando o quanto, perdão, George Washington é um homem grandioso e, ao mesmo tempo, ele cedeu, ele sucumbiu, vamos dizer assim, a um pequeno germe, né? Um agente, que eu não vou dizer que é um germe, né? Que eu estou extrapolando. Algo minúsculo que causou ali uma irritação na sua garganta. Pode ser um germe, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, isso o texto não fala. Eu sei que é algo minúsculo, porque eu me baseei no título, e eu sei que irritou a sua garganta, porque está escrito no texto. Não estou aqui mencionando em nenhuma circunstância aqui a história pormenores da vida de George Washington. Estou me baseando única e exclusivamente no texto, né? Como vocês podem observar. Então, aqui, o objetivo, né, vencedor do exército britânico na guerra pela independência norte-americana, também, né, tem, junto com as outras informações a respeito dele, contrapor, colocar, nossa, um homem que conseguiu tanto, que chegou tão longe, alçou um voo tão alto, foi derrotado por algo que não conseguia, né, estava diante de um inimigo que não conseguia derrotar, que foi aquele agente, né, minúsculo, que causou a irritação em sua garganta. Ah, e por que as demais não são boas? Bom, a letra A diz desqualificação. E na verdade não é desqualificar, pelo contrário, né? Vencer o exército britânico não é uma desqualificação, se a gente for parar para pensar, né? Na letra C, fala sobre qualificar, não apenas qualificar, né? É qualificar e contrapor, né? A contrapor está qualificando para contrapor, né? Para além disso.
A letra D, informação. Não foi aqui necessariamente informar, né? Como eu disse, todo o texto é construído para estabelecer essa contraposição. A contraposição resume a ideia apresentada aí nessa frase, né? E por fim, louvação, né? Que não é para exaltar, e sim para construir essa posição de que alguém tão grande, né? Como eu disse, capaz de tantos feitos, foi derrotado por algo minúsculo, né? Que irritou aí a sua garganta. Na sequência, a questão de número 2, ela também se refere, ao mesmo texto. E assim como a questão 1, que analisa a estrutura das frases, né, as ideias construídas ali pelas frases, vocês vão encontrar questões como essa de 2013 a 2021. Essa aqui também, ela aparece menos, às vezes uma ou duas questões em cada prova, mas sempre aparece, né, que é observar se o deslocamento ou se a alteração de sentido numa frase, mudando, né, mudando a posição dos sintagmas, mudando a posição dos termos, ou ainda utilizando uma palavra sinônima. São questões muito recorrentes. Mas vamos a essa aqui, né? A gente observa, né, que eu tenho 3 alternativas aqui, cuja alteração de sentido, a gente fala que ela é estilística, ou seja, é uma questão de escolha mesmo, de estilo, de escrita. Mas tem uma em que a mudança pode causar uma alteração aqui. Nossa, olha, eu tô tentando fazer bem retinho, mas não estou conseguindo. É a letra D. E nós vamos entender por que da letra D, né? Vou deixar ela marcadinha aqui, ó, porque é na letra D que eu tenho uma alteração de sentido. Bom, as outras, né, ele muda ali uma palavrinha de lugar, mas como eu disse a vocês, é puro estilo. Na letra dele, na letra D, perdão, qual que é a mudança? Na escrita original, deve ter percebido que mesmo ele, e a alteração deve ter percebido que ele mesmo. Então, mesmo ele, eu posso dizer, né, que inclusive ele, né, e ele mesmo, perdão, mesmo ele significa inclusive ele, é um bom substituto, né? Deve ter percebido que inclusive ele, né, mesmo ele, até ele, e deve ter percebido que ele mesmo, né, que ele próprio, a si mesmo, o ele mesmo tem um tom mais reflexivo, né, de autossuficiência, de fazer sozinho, o que não está expresso aí nessa frase, né, que até ele, inclusive ele, que ele mesmo sendo tão grande, né, retomando aí a interpretação de texto, sendo capaz de façanhas tão grandiosas, ainda assim foi sucumbido aí por algo tão pequeno ali que de início irritou a sua garganta. Então temos aí para a questão 2 a letra D. Então, desejo a todos vocês excelentes estudos. Gostou do vídeo? Apoie o canal, deixe a sua curtida aí. Tem alguma dúvida? Pode utilizar os comentários. Na descrição desse vídeo tem o nosso grupo Leads, tá? O nosso grupo Leads, vocês recebem algumas informações exclusivas aí sobre o teste, tudo gratuitamente. E vocês têm aí promoções e descontos, caso queiram adquirir um dos nossos cursos. Então, mais uma vez, tudo de bom para vocês, excelentes estudos e até mais!